Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, hoje falando sobre Cybersecurity. Novamente estou aqui com Pedro Maschio e com Omar Tabaki. Estamos aí prestes à liberação de mais um relatório do ESG Provider Lens com o tema Cybersecurity, que é um tema um pouco polêmico, um pouco difícil de falar, mas que está muito em alta. Omar, explica para a gente por que esse interesse em fazer um relatório sobre Cybersecurity. Obrigado, Daniel. Boa tarde, Pedro. De fato, ano passado, quando a gente estava planejando os temas para esse ano, ficou claro que o tema de segurança da informação e cybersecurity iam ser fundamentais e estariam na agenda de 2020. A gente tem visto aí o incremento, o crescimento dos crimes e além da premência da Lei Geral de Privacidade de Dados, a LGPD, que está entrando em vigor agora esse ano também. Só para citar recentemente, né, a gente tem os casos aí das elétricas que foram invadidas com ransomware, onde foram pedidos resgates milionários para poder ter reacesso ao uso das informações. Nós vimos os casos das universidades, onde a gente tem um vazamento dos dados dos estudantes, dos professores, para uso em engenharia social. Então, assim, a questão do crime cibernético é uma urgência, é uma demanda grande dos nossos clientes. Como eu já comentei, a entrada da lei em vigor da LGPD agora em agosto, e agora postergada, sob análise em medida provisória, também é uma demanda grande de entendimento por parte desses clientes do mercado consumidor de serviços de TI, entender como os serviços de segurança da informação e cybersecurity está organizado no Brasil, qual é o nível de desempenho, qual é o diferencial, quais são os nichos, quais são as peculiaridades. E é um mercado que não tem nenhum tipo de documentação formal no Brasil. Então, para que a gente pudesse fazer esse tipo de assessoria, a gente teve que disparar em parceria com a ESG, como sempre a gente faz. Disparamos aí o Pedro para análise, esse relatório que a gente está soltando aí nos próximos dias, né, Pedro? A publicação já está próxima. Olá para todos, né? Obrigado pelo convite. E, Pedro, como que está o crime cibernético hoje? O que mudou na forma de ataque ou na motivação de ataque? Está ficando cada vez mais complexo o crime cibernético. Primeiro você tinha antigamente o SOC, que é o Security Operations Center, e ainda está em vigor para todo mundo, você continua tendo, é que nem a sua casa, que precisa ter portão, precisa ter porta, precisa ter chave. O SOC é essa segurança básica que você precisa ter, ele não vai desaparecer, continua existindo, mas ele está monitorando os eventos de segurança, os incidentes, está respondendo a incidentes, está mexendo em configurações conforme as necessidades do cliente, é a operação mesmo da segurança. Ele provê um nível de segurança limitado às ferramentas que você tem implementadas. Então, ele não tem algo super avançado. Enquanto isso, o criminoso cresceu muito, ele está utilizando ferramentas avançadas, ele está usando robotização, automação e até inteligência artificial. Então, essa sofisticação do crime é bastante grande. Antigamente, o hacker invadia uma empresa por vandalismo, para dizer, eu consigo, olha como eu sou inteligente, está aqui, eu tirei sua página do ar. Isso não tinha, além do impacto de parar o seu site, ele não tinha um evento financeiro atrelado significativo. Depois isso foi mudando. Então, aquele ladrão que roubava banco, que roubava senha, que roubava o caixa eletrônico, que roubava todo o sistema financeiro, a fraude financeira, ela está migrando para dentro da internet, migrando para dentro das empresas com os meios mais sofisticados. Então, a falsificação de cheque não existe mais. O que existe agora é a falsificação de uma transação, a falsificação de um boleto, a falsificação de uma TED, envio de remessa de dinheiro que você não percebe que está acontecendo. Então, os hackers hoje passaram a ser profissionais do crime e eles se organizam por grupos. Então, você tem um grupo especializado em determinado tipo de ação ilegal. Então, você tem um que se especializa em phishing, que é para conseguir obter senhas. Aí ele pega essas senhas e ele vende no dark web. Ele não é que ele coletou aquela senha com um propósito específico, não, porque a senha tem valor.
a informação privilegiada, a informação de privacidade tem valor. Então, o Dark Web hoje, ele consegue ser um mercado negro onde você transaciona o crime. Então, eu posso vender dados que foram roubados, eu posso vender robôs que fazem automação da invasão, eu posso vender ferramentas de invasão, tem uns que vendem consultoria de como fazer a invasão, treinam pessoas para como fazer a invasão, tem outros que vendem plataformas, então ele espalhou botnets num monte de servidores, ele fez a invasão, eles estão lá dormindo, esperando para ser usados, e ele aluga esses bots para quem quer fazer uma invasão em um determinado local. Então, o outro vende o ransomware, né? O ransomware, por exemplo, tem três vertentes dele, tem 3 tipos de código, ele vai modificando aquele código, ele está disponível para compra. Então, a atividade criminosa, ela passou a ser algo que a gente vai conviver com ela não vai desaparecer, assim como o crime não desaparece no mundo. Todos os tipos de crime continuam existindo, eles vão mudando a forma. E isso eles estão mudando para a plataforma digital. Então, para as empresas é importante entender que essa sofisticação exige mais do que você ter o escritório de operação, o Security Operations Center. Você precisa ser capaz de identificar essas novas tecnologias e criar capacidade de reação, porque como o Omar acabou de falar, vai acontecer. Você não sabe quando vai acontecer, mas vai acontecer para a sua empresa. E se no momento que acontecer, a sua resposta para o seu presidente for eu não estou preparado, eu não sei como fazer agora, eu vou ter que chamar alguém agora, você realmente está numa posição muito frágil. Então, a mudança disso eu preciso ter parceiros de consultoria em segurança, parceiros de serviços de segurança, e as empresas estão se organizando para oferecer o Cyber Security Defense Center. Então, o Cyber Defense Center, os CDCs, eles propõem para o cliente justamente isso. Eu vou te dar esse suporte no momento que você precisa. Eu vou preparar as suas pessoas, eu vou preparar que as ferramentas consigam deixar rastros de auditoria. Se você tiver um vazamento de dados, eu vou conseguir rastrear como ele aconteceu. Eu vou conseguir provar em juízo que a culpa não foi sua, que a culpa foi o hacker que invadiu, as seguranças existiam. Então, essa sofisticação passou a ser muito mais ampla e requer que a empresa saiba escolher os parceiros. Não dá para o cara fazer isso sozinho. E um aspecto que a gente observou interessante é que o mercado de cybersecurity ainda é pequeno. Tem muitos provedores, tem muitas empresas. Então, como tem muitas empresas e muitas são pequenas, a gente vai ver uma consolidação de mercado, a gente vai ver grandes comprando pequenas, isso vem acontecendo, se você acompanhar nas notícias. E o outro aspecto que a gente vai ver é as empresas que estão fazendo a segurança interna, com recursos próprios, vão começar a sentir mais a necessidade de contratar serviços. E o nosso relatório é um guia para a contratação desses serviços. Porque toda essa sofisticação, toda essa base, conseguir entrar na Dark Web, saber quais ferramentas que existem, se a sua empresa está sendo alvo ou não, se os hackers estão conversando sobre a sua empresa ou não, você não tem como ter esses recursos capacitados internamente. Você depende de ter esses recursos de um provedor que faz só isso. Então, a gente vê um mercado em crescimento por conta do crime já ter se estabelecido. Fantástico, Pedro. E antes da gente iniciar a gravação, a gente conversou um pouquinho sobre a questão da monitoração da segurança, né? E você comentou que na Dark Web, um desses tópicos é verificar se existe uma discussão em torno da empresa a ser invadida, né? Quais outros métodos de monitoração que estão surgindo aí que podem ser uma ferramenta contra esse tipo de crime? Olha, tem vários. Nós identificamos, em segurança, nesse estudo, nós identificamos mais de 200 ferramentas de segurança que são utilizadas por esses 60 provedores que foram avaliados no estudo. Então, isso é só as ferramentas conhecidas e utilizadas por esses fornecedores. Não está esgotando o mercado de ferramentas de segurança. Então, tem uma variedade muito grande. No vídeo aqui não daria tempo de falar de todas elas. Talvez... Mas o que os falam? Desculpa te interromper, Pedro. Talvez fosse legal, você concluindo o tema da ferramenta, como você organiza, porque são milhares de fornecedores de segurança, e qual foi a forma, o critério que você usou para clusterizar, né, para agrupar no relatório e compará-los? Eu acho que é bacana essa pergunta, Omar. É bastante difícil fazer essa clusterização, porque tem muitas ferramentas que sobrepõem as outras.
mesmo de um mesmo fabricante. Então, você tem ferramentas diferentes no mesmo fabricante, no software do mesmo fabricante, e ele sobrepõe funcionalidades. Então, para o cliente, aquilo fica confuso. Então, os provedores, a gente tem nesse estudo os quadrantes de software e temos os quadrantes de provedor de serviço. Alguns fabricantes, eles estão se especializando em fazer integração das suas ferramentas. Então, ele propõe uma plataforma mais ampla, um dashboard mais amplo, que inclui aquela monitoração tradicional do SOC. A monitoração tradicional é o antivírus, o firewall, o acesso aos dados, são a monitoração, o tráfego que está percorrendo a rede, é a monitoração tradicional do SOC. Ele está incluso na ferramenta, mas ele está inserindo novas funcionalidades. Por exemplo, um termo que é muito comum hoje, que todos eles estão falando, é de Zero Trust. Zero Trust é, ok, mesmo que você tenha tido a senha para entrar na rede, eu não confio em você, minha confiança em você é zero. Então, vou ficar monitorando o que você acessou. Então, não é mais a segurança de borda. Ou seja, eu não estou fazendo só o pente fino de quem entra na minha rede e quem não entra. Você entrou, mas se você for acessar um dado, ou uma região, ou uma sub-rede que eu tenho, que você não tem autorização, eu vou bloquear, porque pode ser um hacker passando por uma pessoa que tem autorização. Ou pode ter sido uma engenharia social, roubou a senha através do phishing, etc. Ele estava fazendo uma entrada com uma senha válida, porque ele roubou a senha. Então, a sofisticação ampliou. Então, o primeiro grupo é o SOC, o segundo grupo é os que conseguem fazer a implementação e a operação dessas ferramentas sofisticadas, inclusive o Zero Trust. Então, o Cyber Defense, ele depende muito de você ter essas ferramentas mais sofisticadas. Você tem agora ferramentas que fazem inspeção do tráfego em tempo real, ou seja, ele abre o pacote do tráfego para inspecionar se lá dentro não tem um vírus ou para inspecionar essa origem e destino daquele pacote, transação por transação. Não é mais o Pedro está autorizado a entrar na rede, ele vai fazer o que ele quiser. É cada vez que eu aperto o send, que eu aperto o enter dentro da minha máquina, ela manda aquele pacote para algum destino, o pacote é inspecionado. Isso, o CDC cruza isso com informação que ocorre no mundo inteiro. Então, as empresas diferentes de serviços estão se juntando em comunidades que compartilham informação de ameaças novas para você conseguir identificar a ameaça no dia zero. A primeira vez que ela aparece, você já sabe que alguém está tratando aquilo. Então, o seu tempo de resposta se torna muito menor. Num SOC, o SLA tradicional é resolver um incidente em 4 horas. Mas é começar a atuar no incidente em 15 minutos. Nessas novas tecnologias que a gente está falando, em 15 minutos, o ransomware já comprometeu totalmente sua rede. Então, não adianta mais eu ter só o SOC, eu tenho que ter essas ferramentas que capturam essa informação de forma avançada. Aí tem vários métodos, tem o método de isolamento, tem o método de criar um fantasma. Então, um dos fornecedores que a gente tem no relatório, ele tem uma solução que identifica que o hacker entrou, identifica que é um ransomware, ele cria um ambiente fantasma para o ransomware continuar trabalhando naquele ambiente fantasma, porque o hacker vai achar que conseguiu entrar. E, na verdade, ele está num segmento de rede isolado. E esse provedor está monitorando de onde vem esse hacker para poder contra-atacar o hacker ou poder bloquear aquele hacker antes que ele complete as atividades dele. Outro tem o mesmo tipo de ferramenta, mas ele prefere simplesmente bloqueia o cara, apaga tudo e não deixa ele continuar atuando. Então, essa microsegmentação é um outro assunto muito atual e tem muitos fornecedores que falam e poucos que conseguem executar. Então, a gente está mesmo nesse limiar de fronteira do que é possível fazer e quem faz melhor e quem não faz. Então, para o cliente é conseguir prestar atenção e fazer o filtro, separar quem realmente está falando, mas consegue fazer, daqueles que estão falando, mas estão pensando que é uma coisa para o futuro. E na sua avaliação, Pedro, você já pincelou um pouquinho aí sobre o mercado brasileiro, os provedores de cybersecurity no Brasil, mas o que mais você pode destacar a partir desse relatório sobre o mercado de fornecedores? Quais seriam os próximos passos aí para os provedores para fortalecer esse ecossistema no Brasil? Olha, o mercado é muito distribuído. Eu costumo falar como brincadeira que tem 5 amigos que são bons de segurança, eles montam uma empresa e vão encontrar cliente, porque o mercado
é comprador de serviços de segurança e realmente eles vão conseguir fazer um bom trabalho para um cliente ou dois, mas estão fazendo um trabalho. Então, você tem aquela grande empresa que tem as ferramentas super avançadas e uma estrutura bastante sólida, mas ela compete com um fornecedor que é pequeno. Então, não compete em todos os clientes, mas tem aquele cliente específico que vai comparar a empresa bem estruturada, já bem estabelecida no mercado brasileiro e comparar com uma empresa recém-formada ou uma empresa que tem poucas pessoas. Porque o serviço de segurança ainda depende muito do especialista. Ele não é um serviço automatizado. A automação que está surgindo nos últimos 2 anos, mais eminente neste ano, inclusive utilizando a inteligência artificial, não é para substituir ser humano, ela é para que o diagnóstico seja mais rápido, eu não tenha falso positivo, ou seja, muitas vezes a sua ferramenta indica isso aqui é um hacker e você não pode bloquear porque você não sabe se é ou não é, e às vezes ele diz que é seguro e não é seguro. Então, com inteligência artificial, você consegue mapear um número maior de parâmetros e um número maior de incidências para conseguir reduzir o falso positivo. Então, as ferramentas aceleram, ajudam o pessoal a trabalhar mais, mas está difícil para o cliente brasileiro conseguir separar isso. O quanto que é o expert, que está ali, diz que consegue segurar todos os problemas, e ele é muito bom, e ele provavelmente consegue resolver muitos problemas mesmo, daquele outro que também é muito bom, mas ele tem as ferramentas mais avançadas. Então, o cliente tem que um pouco perceber isso. E do lado do fornecedor, ele tem que perceber que o mercado está mudando, ele precisa ser parceiro dos fornecedores que têm tecnologia avançada, porque sem as ferramentas, ele não vai ser tão eficiente em conseguir responder a uma ameaça real em poucos segundos, e não que demore minutos para ele perceber. Outro aspecto é que, como a gente está nessa transição da antiga monitoração de segurança para essa que é mais sofisticada, a maior parte das empresas, e isso assim, a maior parte é grande mesmo, essa maior parte, ela está ainda trabalhando com monitores que acendem um sinal vermelho quando você tem um incidente. E aí você demora para perceber aquele sinal vermelho, você demora para diagnosticar, demora, eu estou falando minutos, eu não estou falando que você é relapso. Estou falando que é o tempo de pensar mesmo, de analisar os dados e pensar. E aqueles minutos são vitais. Então, essa dependência do profissional, eu não posso simplesmente pôr lá um monitor, mandar um alarme para o celular do cliente e achar que isso já é uma automação de alarmes, porque eu preciso, de fato, ser capaz de responder rápido. E isso requer as pessoas disponíveis para responder rápido. Então, para o fornecedor, é como formar... acho que essa pergunta, do ponto de vista de fornecedores, o maior desafio que eles têm é formar as pessoas. Porque o mercado é demandante, o mercado está crescendo, precisa de mais profissionais. E o especialista de segurança não forma na escola. Ele passou pela escola, tem que ter passado por uma boa formação, mas ele precisa ter o dom para aquilo, ele precisa ter a paixão pela segurança, pelo cybersecurity. E as empresas têm feito programas internos para identificar as pessoas que têm paixão e produzir nelas o treinamento adequado. Então, as maiores empresas estão conseguindo formar mais profissionais, porque ele tem uma base de pesquisa maior. As empresas pequenas, ela fica muito dependente de encontrar mais um colega que venha trabalhar. Então, você depende muito da base de relacionamento. Ela tem mais dificuldade de escalar. Então, formar profissionais de segurança é uma prática que os líderes que estão aí no relatório desenvolveram muito bem, desenvolveram acordos com a universidade, desenvolveram cursos, dão cursos, inclusive cursos gratuitos, depois faz o pessoal fazer uma prova, os que passam na prova são contratados, mas é depois de meses de curso. Não é uma coisa que você consegue capturar assim logo de cara. E não é um profissional que você consegue simplesmente tirar do concorrente. Eles não são profissionais mal remunerados, eles são bem remunerados, esses profissionais de segurança. E ele não muda de casa só porque você oferecer um pouquinho a mais do dinheiro. Não é um mercado... Tem outro segmento de TI que essa volatilidade, né, que essa facilidade de você tirar o profissional do concorrente é maior. Aqui ela é um pouco mais de formação e o pessoal precisa trabalhar em equipe, precisa ter um ambiente saudável de trabalho. Então, tem particularidades da indústria de serviço de segurança. Daniel, deixa eu fazer, então, algumas considerações e abrir para o Pedro fazer o encerramento. Eu acho que o que a gente tem visto
é uma demanda crescente, uma demanda provocada pelo bandido, né, pelo criminoso, o cybercriminoso. Então, a gente tem visto uma crescente demanda em todos esses incidentes que a gente viu, né, e também pela premência da LGPD. Ou seja, na questão da LGPD, o relógio é compliance, o relógio do prazo da lei pressionando, quanto mais você deixar para depois, mais caro você vai pagar, mais mal feito vai ficar esse projeto, né? E com relação ao crime, é aquele dilema entre investir num seguro e ou então arcar com o prejuízo. A gente viu um pouco esse movimento do CISO, né, do Chief of Information Security Officer, ele cada vez mais crescendo. Em algumas empresas a gente vê a diminuição da função de infraestrutura migrando para esse cara, já que infraestrutura e segurança andam muito juntos. Então, existe uma premência, uma urgência de ter um foco e de aumentar a relevância dessa posição dentro das empresas. Eu passo para o Pedro aí para ele encerrar e ele comentar um pouquinho como é que está isso do lado do mercado, como é que está essa demanda crescente, como é que está o atendimento dessa demanda, os orçamentos e o impacto no mercado da oferta de serviços. A mudança da lei, seja a GDPR na Europa ou seja a LGPD aqui no Brasil, elas estão puxando esse assunto para um nível mais alto dentro da organização. Então, o assunto de segurança hoje faz parte do board, ele faz parte dos diretores, e é uma preocupação de todo mundo. Então, o CISO ou o CIO, dependendo de quem está pedindo o budget, ele tem que ter a coragem de ir lá e pedir o budget, mesmo quando ele acha que o presidente vai dizer não, ou como o diretor financeiro vai dizer não, mas não pode ficar com ele a responsabilidade, unicamente com ele, a responsabilidade pelo risco. A responsabilidade dele é suportar e colocar as tecnologias para reduzir o risco, mas o risco é um risco da empresa. Então, ele precisa escalar isso, mesmo quando sabe que não vai ter, de repente, o orçamento, mas isso já está na ata, isso tem que estar dividido em toda a diretoria. Eventualmente, algumas empresas estão contratando seguros, mas não são tão fáceis de contratar o seguro para cybersecurity. E quando você contratar um seguro para cybersecurity, a empresa vai perguntar, mas você tem a proteção, mas você tem os procedimentos, você está compliant? Então, não adianta você dizer, eu vou contratar um seguro e não vou fazer o meu projeto de LGPD, ou não vou fazer a minha melhoria de segurança, porque o seguro também não vai te pagar, também não vai ser bobo, não vai cair na armadilha. E ficou, o ataque, principalmente o ransomware, se tornou um dinheiro fácil para o hacker, porque ele está utilizando ferramentas, como eu disse no outro trecho, automatizadas, ele tem acesso à tecnologia, e muitas vezes ele tem acesso à tecnologia que é proibida, e a sua empresa às vezes não consegue ter todas as tecnologias, e ele vai lá e vai roubar. E os resgates têm crescido de valor, e os valores estão ficando muito altos. E você tem dois grupos, você tem grupos que vai na empresa média, e pede resgate pequeno, porque ele descobre que a empresa média é mais fácil dele entrar, e se o resgate for de um valor pequeno, que aquela empresa consegue pagar, ela vai pagar, porque custa mais caro ela tentar recuperar tudo do que ela pagar o resgate. E nas grandes, ele está mapeando, sempre ele está mapeando o valor do resgate de acordo com a capacidade de pagamento daquela empresa. Mesmo assim, você continua tendo presidentes de empresa que não entendem o risco e assumem um risco que, na verdade, não estaria nem na alçada dele assumir aquele risco, porque os acionistas daquela empresa, se fossem consultados, talvez não assumissem aquele risco. Mas o presidente, na sua autonomia, ou às vezes por omissão, ele assume um risco porque ele não sabe dimensionar o tamanho daquele risco ou a probabilidade. Ele não consegue entender, ele acha que um hacker entrou por incompetência da sua equipe. E é balela isso, não é incompetência da equipe, é porque você não tem a ferramenta, é porque você não tem a proteção. E se você não tem, ele vai entrar. Com o Covid, com a pandemia, com todo mundo correndo para trabalhar a partir de casa, você aumentou muito o número de VPNs. VPNs é uma conexão pseudo-segura entre o seu computador e a rede da empresa. Mas quando você dá VPN para todo mundo, ou para uma quantidade muito grande, a gente tem empresas aqui no Brasil que deu VPN para 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, 10.000 funcionários. Ele abriu uma porta
de facilidade para o hacker muito grande, porque para o hacker entrar pelo VPN do computador local é muito mais fácil do que ele passar pelo firewall da empresa. E como a gente imagina que o work from home, né, que trabalhar a partir de casa, vai ser o novo normal, essas empresas têm que ter budget para corrigir isso, porque ele está usando a tecnologia errada. Ele não vai conseguir pôr segurança nessa tecnologia, ele tem que usar a tecnologia correta. Então, precisa ter mais orçamento para cumprir, atender essa pressão feita pelos hackers. Continua sendo, aqui para o Brasil, as defesas são frágeis, as empresas têm o país que acredita em Deus, mas eu acho que Deus não vai se preocupar em proteger a sua rede, mas você fica contando que não vai acontecer. E assim, é muito improvável que você consiga viver nessa situação. Você precisa de orçamento, precisa pôr isso como uma agenda profissional, uma agenda da empresa. Não é como segurança do trabalho, é como você ter segurança no transporte, é como você pagar os impostos corretamente, você precisa ter os sistemas de segurança corretos para a sua empresa. Que seria a recomendação final é essa: não subjugue o hacker, não ache que você está seguro sem fazer nada. Você pode estar seguro e você pode ter assumido o risco, mas você tem que conhecer o seu risco. Então, beleza. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pelo bate-papo. Muito interessante. O universo de cybersecurity é vasto, se sente um pouco retardatário aí desse processo, porque afinal de contas o criminoso ele é um inovador, né? Ele é preguiçoso, mas ele é um inovador. Ele está sempre tentando ser criativo em formas de roubar os dados, prejudicar as empresas e se sair bem. Então, a gente tem que tomar a dianteira e fazer investimentos aí significativos para proteger a nossa estrutura, tá bom? Então, se você quiser saber mais sobre esses e outros temas, dê o seu like, curta a TGT aqui no YouTube, siga a TGT também no LinkedIn ou assine a nossa newsletter no tgt.com.br, ok? Então, até a próxima.